E vamos começar, né? Vamos parar de lero-lero e vamos começar. Gente, começamos pela pele. Aqui eu vou ter... Eu tô ainda me decidindo se eu vou fazer um fundo em volta dela, porque eu tenho uma cuba aqui, sabe? Um redondo, né? Que eu adicionei em volta dela pra deixar o desenho mais tchan, digamos assim, não ficar aquela coisa toda espalhada, né? Vai ter uma finalidade, digamos assim. Então, eu vou começar pela pele para mim ir vendo se eu vou fazer esse fundo depois ou não. Tô trabalhando aqui com um rostinho de boneca. E o pêssego, tá? Vão ser duas cores aqui clarinhas. Eu vou fechar bem a trama desse tecido. E eu vou aplicando devagar, tá? Pra fechar bem a trama, porque se eu ficar metendo tinta pra tudo quanto é canto e eu não fechar bem a trama do tecido, gente, a hora que secar isso fica manchado. Por isso que eu vou pintando por áreas pequenas, ó, movimento circular sempre, tá? E aí eu vou ter um bom resultado, né? Não vou precisar vir aqui retocar toda a pele depois. Então, uma dica aí para quem tem o hábito de fazer aí áreas grandes, né? Começa por áreas pequenas, tá? É demorado? É, mas a gente precisa desses detalhes, né? Dessa parte sendo feita bem com calma aí e fechando tudo bem fechadinho. Quando forem tirar o risco, observem todos os detalhes para vocês adicionar na pintura também, tá bom? Aqui, como eu vou começar a pintar o nariz dela, eu não vou esfumar com muita força para não perder o meu risco. Eu adiciono mais tinta, ó, mas eu não esfumo. Aí fica visível para mim, tá? Talvez para vocês não, mas para mim aqui está aparecendo bem. Vou pintar toda a parte de pele dela. Aqui a gente vai ter a parte do rosto, orelha e o braço, que ela tá debruçada por cima do bracinho, tá? E volto aqui pra nós ir pra próxima etapa. Bom, gente, ó, pintei, tá? Toda a pele dela. Deixa eu até dar uma olhada na câmera aqui. Que eu não preciso ficar mexendo, vai ficar melhor pra vocês também. E agora, a próxima etapa vai ser o seguinte, esse método aqui de pintar toda a pele com a base, depois você vir dando os tons, né, de sombra, profundidade, é uma forma, e tem outra forma também que você já vai trabalhando com as duas cores, sombra e luz, que no caso seria o rostinho de boneca e o pêssego, tá? Eu vou mostrar pra vocês hoje essa forma de pintar toda a pele. O bom, tá, pessoal, é deixar secar um pouco. Professora Giane, gosto que deixa secar, tá? Porque na hora que você aplica a segunda cor, ela aparece. Se você trabalha com uma cor em cima da outra, já logo molhada, e são cores claras, elas vão ficar apagadinhas. Então, lá vem aquele método de ter que fazer o que? Retocar, tá? Pode acontecer? Pode. Não está livre do retoque, mas dá para fazer também e vou mostrar hoje para vocês esse método, tá? Aqui eu vi que eu esqueci de pintar o pescoço e eu esqueci de pintar a orelha. Não tem problema, a gente vai pintando junto e tá tudo certo. Agora a gente vai entrar com pêssego. Temos cabelo, tá? Nessa área aqui. Eu passei um pouquinho para dentro do cabelo para fechar bem a trama do tecido. E agora eu vou começar trabalhando com o pêssego. Com cuidado, tá, gente? O esfumado faz parte dessa etapa, por quê? Para não ficar manchado. Tem que deixar a pintura mais homogênea possível. Ela tem que ficar delicada, tá?
aplicando, tô tampando aqui a parte de sobrancelha, não tem problema. Depois eu faço. Aí se você tiver dificuldade para achar o risco, aí eu já vou fazer o que, ó, eu vou acender aqui, onde ela pertence, né, para mim não perder. Então, assim, tem vários métodos que você pode estar aplicando conforme vai pintando, para não perder o risco, tá? Ó, eu tô aplicando o meu pêssego e eu vou vir com o pituá esfumando. Agora sim, vou esfumar para deixar bem homogênea essa pele, né? Nada manchado. E aqui, gente, ó, eu vou começar a... Eu botei um nome aqui para quem é membro, tá? Para mim não ficar falando membro. Eu acho assim, fica uma coisa muito, sei lá. Eu vou chamar, então, pro pessoal que tá fazendo parte aqui, né, do canal, eu vou chamar de família, tá? Quando eu me apresentar nos vídeos ali, de início, para dar oi para vocês, então a gente sempre vai usar o termo família, porque não deixa de ser, né? A gente vai ter muita coisa aqui para fazer junto, vocês vão estar sempre ligadinhos aqui comigo, então eu acho que é um termo carinhoso, né? E família se trata de pessoas juntas, assim, tendo aquela união, fazendo tudo junto, eu acho que vai ser legal. Beleza? Então, a partir de hoje eu vou chamar vocês sempre de família, não membros, que já fazem parte, né, da minha vida, então. Ó, eu tô aplicando o pêssego e tô trabalhando aqui com esfumado, sempre, tá? A gente vai fazer a primeira sombra. Chegou aqui na bochecha dela, ó, capricha no pêssego também. Não esqueçam de tampar o risco. Opa, passou. Vou pegar o pituá para aplicar aqui, ó, e eu ir já esfumando. Isso facilita muito, ó. Não vou fechar bem aqui, ó, porque vai ser claro, tá? Vai ter uma luz nessa área. Vamos pro outro lado, ó. Essa parte, gente, é a parte da sombra que ela vai estender. Ela vai longe. E a segunda parte, que é a profundidade, aí ela não vai longe, ela já fica mais na parte ali localizada. Então, quando a gente trabalha com a sombra, essa é a parte que a gente tem que fazer todos os detalhes do rostinho, os movimentos, né? Vou botar um pouquinho da minha misturinha de diluente com água, com soro fisiológico. Ela ajuda, né, dar aquela harmonizada na cor. Continuando, ó, bem no queixo. Eu vou começar aqui em cima, tá? Fazendo todos os detalhezinhos que a gente precisa. Vamos começar aqui pelo olho, ó. Aonde tá a pálpebra, vocês vão adicionar o pêssego. Aonde termina a pálpebra. Cuidado, porque temos aqui, ó, é uma parte mais escura do olho. Eu não costumo a pintar, eu sempre deixo já riscado para me saber que essa área ali ela vai ser bem escura, né? Então, eu já deixo assim, tá?
Ó, eu tô passando o pêssego entre a pálpebra para a parte de baixo. Eu vou esfumar para não deixar marcado, né, ó. Aqui, gente, também a gente tem duas extremidades, tá? Daí o risco na parte de baixo, para baixo, eu vou marcar, ó, e eu vou esfumar para baixo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. De repente, até para dar um pouquinho mais de zoom. É que eu não posso dar muito zoom por conta de ser no celular a filmagem, então fica desfocando se eu dar muito zoom, né? Então, eu tento fazer aqui a pintura da melhor forma, mas só que infelizmente, por enquanto, vai ter que ser assim, até eu comprar minha câmera, né? Se Deus quiser. Em nome de Jesus, logo eu compro. Vou esfumar, ó, mais um pouquinho aqui também. O pituá é teu melhor amigo nessas horas, tá? Vamos lá, do lado de cá também tem, tá? Ó, eu vou fazer um traçado até lá em cima e eu vou puxar pra baixo, tá? Ó. Ele vem até na pontinha do olho aqui, ó. Aqui marca. E a gente vai esfumar. Pituar, um pouquinho de tinta no pincel, tiro o excesso no pratinho e, ó, nós temos bem aqui, ó, o narizinho, tá? É o meio, né? Aquela bolinha do nariz. Então, bem no meio, no canto, no caso da ponta aqui, ó, eu vou esfumar ele pra cima, tá? Ó, esfumei, trago aqui na ponta do nariz, ó. Esfumo, tá? Vou pegar a tinta novamente. Gente, é pouquinha, tá? Não vão botar muita tinta aí. E do lado de cá, ó, nessa parte aqui, eu vou fazer o outro esfumado, ó. Também levando pra cima e ficando até aqui, ó. Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês. É que fica clarinho, né? Por conta da cor ser bem clara. Ó, botei um pouquinho mais de tinta, porque tá muito claro mesmo. Aí a gente traz pro lado de cá também. Agora, ó, pontinha do nariz, aqui a gente vai fazer uma meia lua. E a gente já vai esfumar aqui também, ó. Tudo esfuma, não deixa nada tinta marcada. Vamos começar a pintar o narizinho dela? Vou passar a tinta, gente, ó, na parte aqui embaixo, de um lado, e vou passar na parte do outro lado também, tá? A gente vai pegar, tirar o excesso num pano e eu vou esfumar pra parte de dentro, pouquinha coisa, suave. E eu venho com o pincel e ainda passo por cima, ó. Não deixo nada de excesso de tinta. Agora, para começar a fazer a moldagem do nariz, gente, tá vendo aqui as duas covinhas aqui, ó? Bem no meio, um pouquinho, ó, uma meia lua pequenininha, juntando aqui ponta com ponta, tá? Pra covinha. Vocês vão colocar a tinta e vão esfumar pra dentro. Isso que vocês vão fazer é pouca tinta, tá? Daí, o que vocês vão fazer, ó? Vão trazer pro lado de cá
E vamos trazer pro lado de cá, formando uma meia lua aqui também, ó. Tá vendo? Vou pegar um pincel um pouquinho maior para facilitar agora o esfumado. Observe que eu não vou pintar o centro, tá vendo? Ela só vai ficar desse lado e desse lado e a parte aqui embaixo, tá? Isso aqui é a primeira etapa pra gente fazer um narizinho lindo, perfeitinho. Agora, observando aqui a minha foto, eu vou começar a arrumar para não deixar esse nariz torto. Então, eu vou pegando pouca tinta com um pincelzinho, gente, ó, e eu vou arrumando, ó, um pouquinho mais para cá. Logo aqui embaixo, já tudo ligando aqui, ó. Em cima da boquinha dela, tá? Ela tem uma boca bem marcada. A gente vai fazer uma casinha virada ao contrário, ó, teto de casinha, e a gente vai puxar pra cima. Ó, só que eu não vou encostar até lá em cima. Marquei. E eu venho tirando o excesso de tinta, tá? Eu vou esfumar em cima. Eu vou voltar aqui, ainda vou dar mais uma esfumada aqui, ó, pra deixar bem suave. Eu tô achando um pouco exagerado aqui, ó. Então, eu vou pegar um pouquinho de pêssego, ó, e jogar em cima e vou esfumar. Enquanto a tinta estiver molhada, a gente consegue moldar tudo. Continuando com pêssego no nariz, eu vou trazer, ó, agora essa covinha aqui, ó, essa partezinha um pouquinho mais aqui pra dentro, ó, dos dois lados. Ó, agora eu tô só arrumando aqui o formato do meu nariz, tá? Não posso deixar ficar tudo virado no balaio de gato, né? Mais um pouquinho de pêssego, sempre pegando pouca tinta. Do ladinho aqui, ó, eu vou esfumar um pouco pra fora. E aqui também, ó. Vamos ver se tá pegando bem aí a imagem pra vocês. Fazendo isso, já vamos descer pra boca, ó. Marquei e esfumei aqui, ó. Esfumei pra não deixar nada. Sempre esfuma, tudo esfuma. Vamos começar a fazer a boca. A boca dela, tá? Ela é bem desenhada. Então, a gente vai fazer, ó, com pêssego, o cantinho, que é a covinha da boquinha dela, do sorriso. E eu vou dar batidinhas, ó, pra marcar um pouco mais aqui essa parte. Ela forma um risquinho, tá? Aqui, ó, na ponta que vai dar o efeito da bochecha. Ó, marquei, tá? Eu vou fazer aqui, ó, na parte de baixo, que também tá riscada, só que pra você já não tá mais aparecendo. Com pêssego, eu vou levar pra cima desse lado e pra cima desse. Agora, eu vou esfumar essa área aqui, ó. Mas ela não sai daqui, ela fica aqui, ó. Tá vendo? É uma sombra mais... Deixa eu só botar o meu carregador aqui da bateria funcionar. É uma sombra mais concentrada nessa parte aqui. Ah, Gi, ficou torto. Ficou. Vou pegar meu pincelzinho e eu vou arrumar com a tinta o rostinho de boneca. Ó, deixa reto isso aí. Prontinho, tá vendo? Vou esfumar bem bonitinho pra ficar tudo bem suave. Ó. Não tô feliz ainda com o resultado, vem com pituá. Pituá tira tudo.
marquei. E eu sempre volto, gente, ó, pra tá retocando, tá? Todas as áreas eu volto retocando. Isso é muito importante, tá? Fazer todos os efeitos, né? Tá, vamos só recapitular agora aqui. O olhinho foi feito. Esfumado embaixo também, o nariz. Vamos começar aqui pela orelhinha. Agora, nessa orelha, tá? Como ela tem uma sombra mais marcada, eu vou trabalhar com marrom café junto. Vai ser pêssego e marrom café. O que eu vou fazer, ó? Vou passar o pêssego na parte de cima da minha orelha. Deixa eu ver se tá pegando. Tô tentando fazer mais próximo possível, gente, para ajudar vocês a ter uma boa visibilidade, mas se eu aproximar demais vai começar. Gente, eu vou botando o pêssego até ó, mais ou menos a metade do risco de vocês aí, tá? Assim. Daí eu trago fazendo aqui, ó, respeitando todas os detalhezinhos que tem. O marrom café já vai entrar aqui, ó, logo em cima. Ó, cuidado para esfumar aqui ambas as cores. Agora eu vou trazendo, né, obedecendo o meu risco. Ó. Eu vou esfumando já também. Vou tirar o excesso. Esse desenho eu tirei do Pinterest, tá? A ideia não é criação minha. Aqui a gente tem uma mecha de cabelo, passamos para a parte de baixo, que aqui dentro, ó, vai marrom café, a parte mais escura da orelhinha dela. Depois vem outra cor ainda, tá? Essa é só a primeira. E aqui fora vai o pêssego, ó. Não limpo o pincel nada, tá vendo? Troca uma cor para outra. Que a gente tem pele ainda. Quando tem cabelo assim por cima da orelha, geralmente eu gosto de pintar toda a orelha normal para depois fazer o cabelo, tá? Então assim, fica opcional de vocês escolher se quer pintar tudo ou quer deixar e cuidando, né, dessa parte assim que nem eu tô fazendo. Então, fica por conta de vocês aí. Aqui embaixo já vem pêssego. Ó, vai vir até uma aqui nessa rodelinha. Agora eu vou entrar com um pouquinho do rostinho de boneca nessa área aqui, ó. Porque aqui, sim, temos um ponto de luz, então vai ter que ser a cor mais clara. E também temos cabelo, tá? Só que eu vou fazer a orelha normal, ó. Depois eu passo o cabelo por cima. É mais fácil do que vocês tentar não pintar e cuidando, sabe? Tira muito tempo e... Então, vale mais a pena pintar tudo e depois vocês fazerem o cabelo por cima. E ela vem até aqui, o pêssego já entra nessa área aqui, ó. Cuidado, ó, com a ligação, né? Para as orelhas se encontrarem, não ficar uma mais para dentro, outra mais para fora.
Vou trabalhar com um pouquinho de marrom café, mas pegando sempre um pouquinho a tinta e tirando o excesso num pratinho. A gente vai fazer a curva aqui. Aí aqui assim tem mais um detalhezinho, ó, puxo pra dentro e vou esfumando, né, pra deixar tudo bem harmonioso. Ó, perto do cabelo eu já vou escurecer também. Puxo pra cima aqui nesse canto, ó, e eu subo pra dentro aqui, ó, mas não fecho. Um pouquinho de pêssego, cantinho da orelha pra gente fazer o volume, né, pra não deixar essa orelha sem detalhe. E também um pouquinho na parte de cima. Como ela é mais clara aqui, eu sou obrigada a deixar, então, um tom mais claro nessa área. Depois a gente vai iluminar tudo, tá? Vou pegar um pouquinho mais de marrom café, gente, ó. E eu ainda vou dar mais uma funcada aqui nesse canto, ó, uma marcada. Tá vendo? E com a sujeira que ficou no pincel, eu faço finalizando aqui a camada de sombra na parte de baixo da orelha. Agora eu vou voltar aqui em cima, marrom café, ó, parte de dentro da orelhinha dela, que a gente tem que finalizar, né? Vem pra cá, trago até aqui. Ó, o primeiro risco você passa o marrom café. Agora eu vou entrar com pêssego nessa parte aqui, ó. Eu vou esfumar tudo, ó. Finalizando com um pouquinho de salmão bebê. Ah, salmão bebê não, rostinho de boneca, perdão. Aqui na parte de baixo. Já vou pegar um pouquinho do rostinho de boneca, ó, eu vou aplicar na parte de cima aqui, só para dar uma leve iluminada, tá? Bem pouquinho. Ó, assim mesmo. Voltei pro marrom café. Vamos fazer agora aqui as dobrinhas que tem, né? Ó, aqui tem mais uma dobrinha. Eu vou escurecer, ó, a ponta aqui, ó, da orelha, na parte de baixo, levando até na parte de cima. Pronto. Beleza? Fizemos aqui a orelha. Agora, temos aqui, ó, o pescoço na parte de baixo. O que que eu vou fazer? Deixa eu ver se tá pegando. Tá. Vou passar pêssego na parte de baixo aqui, ó, encontro com o braço, ó. Pêssego, estico um pouquinho essa tinta. Se você passou o rostinho de boneca, pode fazer exatamente como eu tô fazendo aqui agora, tá? Agora eu vou entrar com marrom café, cuidando para não borrar o rosto dela, né? Para passar para cima. Já fazendo a junção das cores aqui. Ó. Ligando com pêssego, já juntando tudo, não pode deixar marcado. Vou tirar o excesso no pincel e voltar com pêssego, tá? Vai passando pra cima do marrom café, ó. Um pouquinho de marrom café próximo ao braço
e aqui próximo à blusa. Faz um filetezinho de cada lado e aí a gente vai só esfumar. Certo? Beleza, deixamos ali, tá? Ainda vem mais uma etapa depois. Eu vou lavar o pincel porque agora eu vou voltar a trabalhar só com pêssego. O marrom só vai entrar depois. Eu vou colocar um pouquinho pra cima, vou tentar deixar essa câmera do jeito que ela tá, pra ficar mais perto pra vocês, né, estarem visualizando bem. Então vamos tentar fazer, pra ver se não vai detonar tudo, desfocar tudo, né? Tomara a Deus que não. Vamos começar então com pêssego, gente, na parte aqui, ó, blusa, o braço, parte de cima vem pêssego, fazendo com cuidado, com calma. Que nem eu estava explicando, o WhatsApp, pessoal, vai ser um canal. Eu vou criar uma comunidade lá para vocês, tudo que vocês fizerem junto comigo, vocês pintarem, se sentirem à vontade de publicarem lá e me derem a oportunidade de postar, mostrando pro pessoal, né, o trabalho de vocês, o resultado que vocês estão conseguindo em estar fazendo as aulas. Se me permitirem estar postando, eu vou ficar bem contente, né? Vocês vão estar me ajudando, de certa forma, a mostrar para mais pessoas que querem aprender, ter a chance, né, de conseguir estar tendo aulas grátis, porque o valor que eu pago, vocês pagam ali é bem significativo, né? É bem acessível. Então, assim, vão aprender muita coisa comigo e vão ter acesso a aulas aqui, gente, que com certeza muitos iriam cobrar bem mais caro, né? Mas isso eu tô fazendo para ajudar para quem realmente quer aprender, né? Não tem a oportunidade aí de repente tá pagando um curso caro, né? E lá a gente vai conversar, vai tirar muitas dúvidas, vai ser muito legal. Eu vou determinar um horário para vocês estarem acessando sempre, tá me chamando, que eu venho estar respondendo a todos. Então, vai ser bem legal. Ó, o pêssego eu tô passando e tô esfumando, tá vendo? Cuidado com a florzinha, tampa bem os cantinhos para não ficar sobrando, faltando tinta em lugar nenhum. Aqui, como é só a primeira cor, né, não vai afetar. Tem um pedacinho de tecido, de pele, tá aqui nesse cantinho aqui, ó. A gente tem sempre que fazer a leitura, né, dessa pintura. Não importa se você tem um guia, uma foto que te ensina a fazer, né, o passo a passo, ou se você vai fazer aí no manual sozinho. Mas a gente tem que interpretar todos os detalhezinhos que tem que ser feito aqui. Agora ela tá com a mãozinha dobrada. Vou passar pêssego em toda essa área aqui, ó, sem definir nada por enquanto, tá? A próxima cor é o que vai fazer o acabamento, então só vou sujar mesmo com pêssego a parte de baixo, seguindo das dobrinhas aqui, ó. Vou esfumar.
Aqui no pulso dela tem uma dobrinha também, bem marcada. A gente vai fazer com pêssego e jogar ele pro lado de fora aqui, ó. Vem pra cá. Vou usar o pêssego também, ó, na parte de baixo do queixo dela. Na mão. Continuando aqui. Cuida com a quantidade de tinta, eu exagerei um pouco aqui. Depois a gente vai separar. Eu vou tirar um pouco aqui, ó, porque ficou muito forte. A gente vai separar esses dois aqui com a luz na parte de cima e a profundidade na parte de baixo. Então, não se preocupa. Ó, peguei um pouquinho de diluente pra espalhar um pouco mais aqui, né? Tá muito marcado aqui, ó. Vamos... Peguei um pouquinho de pêssego. Olha ali a mágica acontecendo. Já dissolve. Porque a minha tinta está úmida ainda. E eu consigo trabalhar com a tinta aqui, ó. Desmanchei, ó. Porque tinha marcado já, viu? Só porque eu não esfumei da forma certa. Então, a gente tem que cuidar bastante nessa etapa, tá, gente? Vou pegar o pêssego, voltar a passar aqui na parte de baixo pra marcar. Depois vai vir toda a profundidade ainda. Voltei a pegar o pêssego, ó, pra esfumar melhor esse negócio aqui. Então, trabalha sempre com as duas cores juntas, dá pra fazer o efeito aparecer tranquilo. Vamos pro braço de cá, quase terminando. Peguei pêssego na parte de cima, ó. E já vou esfumar pra dentro, aqui. Pêssego ainda na mão. Já passei ali também, já pra fazer a sombra, ó. Continuando com um pouco de pêssego ainda, ó. Também vou passar aqui. Mudei o pincel para um menor, né? Para me facilitar trabalhar com os cantos. Então, gente, essa aula vai ser pintado só a pele dela, tá? Pra não ficar comprido. Vocês estão vendo que tem bastante detalhezinho pra fazer e, querendo ou não, perde muito tempo, né? Então, a gente vai ficar com o tom da pele. Ó, vou esfumando. Vou tirar o excesso do pituá que tá com pêssego e vou pegar o rostinho de boneca e vou adicionar bem no meio, ó. Olha aqui, ó. Eu vou esfumar porque eu preciso de um pouco mais de luz aqui nessa área. Tá? Pronto. Vou colocar o rostinho de boneca aqui também. Já vou fazer tudo isso porque eu sei que a tinta tá molhada e eu vou conseguir harmonizar tudo, ó. Pegando mais um pouquinho, eu vou botar aqui também. Sempre pouca tinta. Esfumando sempre, né? Pra deixar tudo bem certinho. Vou trazer ele até aqui atrás, ó. Olha quanta luz eu já adicionei só nessa parte de esfumar, tá vendo? Por cima. E eu vou fazendo.
Belezinha. Vou voltar pro rosto enquanto o braço dá uma secada. Agora, nessa etapa, é acabamento que a gente vai fazer, tá? Profundidade, acabamento. Aqui tem que cuidar bastante pra fazer bem certinho, né, gente? Vamos começar, então? Agora vai entrar um marrom café em toda essa parte, né? Que a gente passou o pêssego. Vou colocar num prato um pouquinho de nada, ó. E vou colocar um pinguinho de água. Por que, Gi, que estás fazendo isso? Gente, quanto mais diluído a profundidade para fazer o acabamento ela tiver, mais bonita fica a peça, tá? Não marca, não deixa aquela cor muito forte, não... É o meu jeito de fazer, tá? Se você não quiser diluir, não tem problema, mas é a minha forma, a minha técnica que eu achei assim que pra mim fica bom, tá? Vou começar então aplicando, vocês vão entender já já a hora que eu começar a pintar, ó. Vai ter momentos aqui que eu vou botar a tinta pura sim, tá? Porque daí eu preciso de uma profundidade mais concentrada. E aí eu vou, sim, deixar um pouquinho mais escuro, que nem, por exemplo, aqui, ó. Divisão de chapéu, divisão de cabelo, né? Vou, sim, colocar um pouquinho mais marcado, ó. Mas em todo o resto vai ser assim, tá? E já vou fazendo, ó, aqui em alguns fios, uma entrada pra deixar melhor ainda o acabamento, né? Mais um cantinho que eu vou passar a tinta pura, então eu vou falando pra vocês. Quando eu tô trabalhando com a tinta diluída e quando eu tô trabalhando com a tinta pura. Mais um cantinho que eu vou botar a tinta pura, ó, aqui nessa mecha de cabelo, marquei. E eu venho, ó, passando um pincel limpo por cima, mas eu não desmancho, olha ali a sombra, tá? Aqui eu mesclo, né? Faço esfumado. Ali eu deixo marcado, ó, tá? Agora aqui na pálpebra, gente, eu vou passar bem certinho em cima do meu risco. Vou pegar um pouquinho de tinta pura e um pouquinho da tinta diluída, porque eu preciso que marque um pouquinho mais aqui, ó. Ó, bem certinho em cima do risco, tá? Aí sim eu vou pegar o meu pincel limpo e eu vou esfumar só. Um pouquinho de tinta pura, um pouquinho de tinta diluída. Vou para a próxima etapa. Próximo olho. Fiz aqui, ó, bem certinho onde tá o meu risco. E depois eu sempre passo pincelzinho limpo por cima. Cuidado para não borrar. Se borrar, já pega a tinta que foi o salmão, o rostinho de boneca e já passa aqui, ó. Quebra o borrado, né? Vou pegar um pouquinho de rostinho de boneca e vou aplicar nessa parte, ó, levando ela lá pra cima. Eu preciso de um tom mais claro aqui, ó. E do outro lado também. Eu vou tirar a marca, né, pra não ficar manchado.
Agora eu vou trabalhar com a tinta diluída na parte de baixo aqui do olhinho, ó. E eu trago ele pra cá, ó. Faço um puxadinho. Ó. Tinta diluída, continua. Vou pegar a tinta pura e vou passar no canto aqui do olho, tá? Ó, fazer um esfumado. Começa com ele maior e vai diminuindo conforme ele vai vindo pro canto aqui do olho. Vou pegar meu pincel e vou esfumar. Ó. Se ficar muito marcado, gente, vem com um pouquinho de pêssego e passa por cima que já desmancha o tom, né? Ó, vou esfumar pra cá. Tinta pura no canto do olho, aumenta um pouquinho e vai diminuindo conforme vai vindo pro lado de cá. Esfuma. Eu só tô dando uma retocada, tá? Onde eu vejo que tem necessidade de retocar. Vamos começar no nariz. Ó, onde eu passei o pêssego, eu vou passar agora o marrom café, esfumo um pouquinho pra dentro, mas não marca demais, tá? Mesma coisa do lado de cá. Esfumado. Ó, tá ficando bem suave. Na parte aqui, ó, onde a gente fez a meia lua, né? Vocês vão passar deixando um pouquinho de espaço, ó, assim, ó. E aí, vocês vão levar agora essa meia lua pra cá. Pra lá, ó, vou moldar aqui o formato que eu fiz antes. Pouca tinta, né? Vamos suavizando aí. Deixando aquele espacinho lá embaixo, né? Aqui em cima, gente, ó, eu vou dar uma marcadinha. Um pouquinho a tinta. E aí, agora eu vou esfumar tudo bem esfumadinho. Incluindo essa parte aqui em cima também, ó. Pouquinha tinta. Vamos pegar o filete para começar a fazer aqui o narizinho. Aqui vai ser o seguinte, pega o sépia e o marrom café. O sépia você vai começar pintando com pouca tinta, tá? Deixa eu ver se esse meu pincel filete tá bom. Eu deixei já certinho aqui, desenhado, aonde eu tenho que aplicar o meu sépia, até onde ele vai. Quando vocês tirarem um risco, façam a mesma coisa. Não tem erro, vocês vão saber direitinho até onde vai colocar essa tinta, tá? Botei dos dois lados. Marrom café, já vai pegar logo embaixo desse sépia, ó. Junta os dois. Marrom café. E, gente, ó, vão trazendo pra baixo bem suave. Aqui, ó. Vai suavizando, tá? Depois, com certeza, eu vou ter que voltar, retocar, né? Não tem como não retocar nada, tem que retocar. Peguei um pouquinho de sépia
E ó, marquei essa parte aqui embaixo. Vou colocar um pouquinho também aqui, ó, e um pouquinho aqui. Gente, é sujeirinha, sujeirinha, tá? Bem suave. Depois que secar, eu vou retocar novamente essa parte aqui do nariz, tá? Porque é um pouco ruim mexer com ele molhado. Deixa eu só arrumar aqui que eu... Ó, eu vou pegar um pouquinho de sépia, um pouquinho do marrom e realçar só mais um pouquinho aqui. Ó, realcei um pouquinho mais ali também, tá? E deixamos aí, daqui a pouco a gente volta. Vamos fazendo tudo por etapa. A boca agora, vou pegar marrom, vou aplicar, ó, fazer a covinha aqui, dou uma batidinha, formando um triângulo pra lá, um triângulo, ó, uma perninha pra lá, uma perninha pra cá. Agora, vou dar uma esfumada junto com essa cor que eu já tô passando aqui, ó, que já tá embaixo, né? Eu vou esfumar pra marcar um pouco mais. Um marrom café na parte de baixo aqui do lábio dela, o diluído, tá? Eu tô usando aqui. Marca aqui já também, ó. Deixa eu limpar um pouco. Daí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar um pouquinho do marrom café, gente. Tiro bem o excesso num pano. Sujeirinha. Eu vou esfumar ele um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo. Ó, eu estiquei um pouquinho mais essa área aqui da boca, tá? Ó, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Tem que dar um ar assim que ela tá sorrindo, né? Dando um meio sorriso. Vou pegar um pitoazinho, marrom café diluído, vou passando no meu pincel e ó, vou dando batidinha pra ele entrar uniforme, ele fica uniforme, tá? Tiro o excesso no pano. E agora, bem no cantinho do rosto, deixa eu primeiro passar pra ver se vai dar certo. Eu vou esfumar, marcando um pouco mais e não passando até o final. Dá certo, essa cor aqui tá perfeita. Ó, tanto de um lado quanto do outro. Movimento circular. Sempre pegando pouca tinta. Vai embaixo do queixo. Movimento circular. Marca aqui, ó. Leva até aqui em cima. E do lado de cá, também vou passar, ó. Peguei um pouquinho de diluente para hidratar e vim aqui só espalhar, ó. Não pode deixar marcado do jeito que tá. Ó, harmonizando a cor, tá vendo? Agora eu vou fazer, sim, a parte do queixo, já pra dar aquela... Deixar bem marcado, né, aqui bem
mostrar certinho como é que vai ficar. Marrom café, gente, diluído. Vou pegar um pouquinho. E aí, ó, eu vou continuar com o desenho aqui do meu queixo, né? Levo até lá em cima. O meu pano tá começando a soltar. Tô marcando um pouco mais. Para destacar essa parte ali, deixa eu pegar aqui o palha. Um pincelzinho aí fininho, tá? Que vocês estão acostumados a trabalhar com ele, ó. Eu vou pegar o palha no pincel e... Só deixa eu limpar o meu pincel que tá sujo. De novo, palha. Ó, vou pegando e vou deixando meu pincel bem uniforme com a tinta. E aí eu vou fazer a minha luz aqui, ó, pra ver se eu preciso depois realçar mais, né? Coloquei. Vai até aqui, ó. E, gente, aqui, ó, eu vou ter que escurecer um pouquinho mais, pelo que eu tô vendo na foto. Continua aqui. Não esquece de suavizar, tá, gente? Tem que suavizar. Assim já dá pra deixar bem diferenciado, né? O queixo e a parte de baixo. Vamos pro braço. Agora que vai começar a definição aqui de todos os detalhezinhos que tem, tá? Só um pouquinho que eu tenho que pegar o meu risco para ficar mais fácil de identificar aqui. Marrom café no pratinho com um pouquinho de água, né? Como eu já tinha feito na parte de cima, eu vou fazer também na parte de baixo. A gente vai marcar a parte aqui, ó, do corte, que eu falei pra vocês que ela tem uma marquinha bem forte aqui no bracinho, né? Do punho pro braço. Tirei o excesso. Agora aqui em cima, tá? Vamos começar. Tem aqui, ó, vocês fecham essa parte aqui, ó, com marrom. Faz aqui o antebraço dela. Um risquinho pra lá, outro risquinho pra cá. Agora vai começar. Eu vou dar mais uma... Olha só, o que eu tô fazendo, ó. Eu tô marcando essa sombra, tá? É pra ficar assim mesmo, ó. Eu vou esfumar. Aqui, ó, o queixo também vai ter, e até pra cá, ó. Continuando com o marrom diluído, a mãozinha dela, tá pegando? Tá. A mãozinha dela, a gente vai começar a fazer o formato aqui dos dedinhos. Ó, eu vou marcar a parte de baixo. Daí vem um cortezinho pra cá, vem outro pra cá e outro pra cá.
O dedinho dela tá aqui embaixo. Vou pegar um pincel filete pra me ajudar aqui, auxiliar, né? Antes disso, não esquece que a gente tem que deixar bem suave essa parte aqui, ó. Gente, agora nessa parte eu vou pegar marrom café com sépia, vou misturar no prato, o sépia vai predominar, tá? E aí eu vou dar aqui a marcação de toda a parte da dobra do dedinho dela, ó. Não vai ficar forte e também não vai ficar escuro. Aqui acaba o dedo e então aqui escurece. Vou marcar um pouquinho mais, ó. Depois, marrom café diluído. Vou esfumar o cantinho do dedo, lado de baixo, né? Trago para a parte de cima. Ó, deixo um pouquinho mais grosso. Marrom café com sépia, aqui nesse canto. Escureço. O marrom diluído, eu vou fazer uma sombra aqui, ó. O pincel tá sujo, tá? De sépia, não faz mal. Pode deixar, porque é bem escura que fica essa área. Aqui também. E um pouquinho mais, ó, nessa parte aqui também. E eu ainda tô dando mais uma esfumada aqui, ó, porque eu não quero que fica marcado do jeito que tá, eu quero mais suave. Vou pegar um pouquinho mais de sépia com marrom café, vou botar no pratinho e vou diluir. Só um pouquinho. Então, a minha profundidade é o sépia com marrom café, tá? Aqui dá o toque final, digamos assim. Chegou aqui, ó, na mão e no queixo. Ai, minha tábua tá um caos. Vou colocar aqui, ó. Lembra da dobrinha que eu falei? Ó, 2 dobrinhas. Trago pra cá. Eu vou escurecer um pouco mais essa parte. E eu vou harmonizar, claro, né, com um pincelzinho pequeno. Não podemos deixar tudo virado no alho aqui. Chegou aqui no queixinho dela, eu vou ainda dar mais uma marcada aqui, ó, no pulso. E também, o meu pincelzinho com sépia e marrom, vou realçar, ó, embaixo do queixinho. Só que é um risquinho, tá vendo? Eu não tô espalhando. Chegou aqui, eu vou acompanhar o sépia com marrom, ó, acompanho lá, acompanho aqui e aqui, ó. Aqui sim eu vou jogar um pouco mais para baixo, ó. Aqui a gente tem uma profundidade, né? Já aproveito, levo aqui para cima do meu rostinho, ó. Marquei até lá em cima. E já venho também, ó, trazendo para cima do meu braço. Olha só. Continuo com marrom café nessa parte aqui, diluído.
marco e eu vou esfumar um pouco. Marrom café diluído nessa parte aqui. Vou marcar também, ó, deixando um traço ali embaixo, uma divisa. Pouquinho de sépia com marrom café nessa parte. Eu ainda tô com marrom café aqui, tá? Ó, vamos realçar. Opa! Se tiver um pituá, melhor ainda para fazer o efeito, fica melhor, tá? E é claro que a gente tem que realçar aqui, ó, tá? Os cantinhos, né? Aqui embaixo também. Aqui é tudo sépia com marrom, tá, gente? Eu tô usando. Eu sempre deixo aqui a parte de dentro bem mais escura e a sujeirinha que sobra eu jogo pra parte de fora. E a gente vai esfumando. Um pouquinho mais de marrom café aqui diluído. Vou só marcar um pouquinho mais aqui. E pronto. Aqui ficou com uma manchinha. Depois eu tiro. Vamos pro próximo. Vou diluir mais um pouquinho de marrom café. Então, aqui o braço, né, como eu já tinha feito, ó, eu vou trazer um pouquinho mais pra baixo, deixando o sépia ali predominar, né, porque é o que tem que aparecer bem. Vou pegar um pouquinho com pituá, vou jogar aqui nesse canto. E aqui nesse canto, ó. Um pouquinho em cima da mão, aqui, marquei. Voltei a realçar na parte de baixo, tá quase terminando essa etapa, tá, gente? E vamos lá pro com sépia e marrom café diluído, a gente vai terminar fazendo os detalhes aqui nas flores, né? Ó, escurecendo. Cantinho do braço, deixa eu botar um pouquinho pra cima. Pincel limpo, já faço um esfumadinho aqui. Continuando com sépia e marrom, vou realçar aqui em cima, ó. E pincelzinho, já vou esfumar. Com o pincel, vou voltar em alguns lugares e vou realçar o sépia com marrom. Agora que eu esfumei tudo que tem que esfumar, e eu vou realçar só um pouquinho mais aqui, ó. Na parte aqui de baixo também.
Entenderam agora? Ó, bem pouquinho. Dedinho dela, né, que termina ali, e aqui a gente esfuma, porque depois ainda vem aqui na parte de baixo para fazer o acabamento, né? E aqui, gente, ó, tô realçando também contornos, né, que precisa para dar o volume na nossa pele. Pronto. Eu vou continuar aqui em cima, na pele dela, ó, cantinho do rosto, sépia com marrom. Opa, passou do lado ali. Vou pegar mais um pouquinho ainda de sépia com marrom. Eu preciso deixar um pouco mais escuro aqui. É isso aí. Aqui nesse cantinho, ó, eu vou dar mais um talhozinho aqui, ó, tá? Tô vendo que tem um detalhezinho. A gente já faz para não deixar faltando detalhes. Beleza. Fechou. Tô finalizando aqui o canto, para não deixar faltar nada, e vamos voltar aqui para cima, só em alguns pontos também, que a gente vai passar o sépia com o marrom. Vou diluir mais um pouquinho. Mais um pouquinho de sépia aqui para deixar mais... Eu quero que vocês deixem nos comentários, tá, da postagem, se vocês querem que eu faça vídeo assim separando, né, por etapa, ou se vocês preferem o vídeo inteiro, né, só que eu já vou avisando, gente. As aulas que eu vou trazer vão ser aulas nesse nível, tá? Pra trazer coisa diferente mesmo do tradicional aí de muitos que fazem, né? Então, assim, meu canal promete sempre trazer coisa bem diferente. Mas eu quero saber, sim, a opinião de vocês aí, tá? Se vocês querem desse jeito ou querem que eu traga vídeo separadinho, né? Que não vai ficar tão cansativo pra vocês também. E me ajuda, né? De certa forma. Ó, tô passando o sépia com marrom aqui nessa parte. Vou realçar a parte de baixo aqui também, desfazendo aqui os detalhezinhos da orelha, né? E sépia puro nessa parte aqui, ó. Aqui tem que ter sépia puro. Limpei o pincel, voltei pro sépia diluído. Em cima da orelha, vou passar
Vou esfumar, ó. E trazer aqui, contornando, né? Esse aqui é o volume. Vou passar para baixo. Esfumo. Aqui também a gente vai passar, ó, bem nos intervalos, né? Tem que ter, porque tem um cabelo, tem uma mecha de cabelo, então tem que ter sombra. Ó, é isso aí. A orelhinha dela também, já tô finalizando. Aí, gente, no nariz, a sombra vai ficar assim mesmo, tá? O máximo que eu vou fazer foi como eu falei pra vocês, eu vou vir só realçar um pouquinho mais a parte de dentro aqui do narizinho dela. O narizinho tá na tonalidade perfeita, não precisa de mais não. A boca, sim, a boca a gente tem que realçar também. Marrom café misturado, tá? Vocês vão fazer, ó, um traço e aí um puxadinho pra cima, um puxadinho pra baixo. Traz pro lado de cá também, pra cima e pra baixo. Ele vai ficar bem no meio. Vou dar uma batidinha. E aqui na parte da boca dela, na parte de baixo, a gente vai sim realçar também, ó. Depois eu vou ter que ver se não ficou torto. Só dá pra ver com o celular. E aqui onde a gente passou o marrom café, a gente vai pegar o sépia com marrom. Também eu vou passar uma vezinha só em cima. É a única vez só que eu vou fazer isso, tá? E pronto. Não precisa de mais nada. Aí o resto do rosto vai ficar assim e a gente só vai suavizar depois com a iluminação. Aqui eu vou secar a peça bem sequinha para fazer a luz, que é a famosa luz seca. Então a peça tem que estar seca mesmo, tá? Ela não pode ficar úmida. Pincel seco e a peça seca. Já volto aí. Ah, gente, calma aí. Ó, com o marrom café e o sépia, eu esqueci, tá? A gente tem que realçar esses cantos aqui onde vai ficar o cabelo. Deixa eu ver se tá pegando, tá? Então, eu vou fazer já essa etapa e vou deixar pronto. O cabelo dela vai ser escuro. Depois que eu passei, vem com pincel pituado, pincel e cabo amarelo, ó. Eu vou esfumar um pouquinho. Vou marcar aqui, ó, entre o chapéu. Aqui a gente marca. Aqui, ó, eu vou fazer também um esfumado. Só isso, tá? Não precisa fazer mais nada. E nesse canto aqui, pituar, tá?
vou pegar a tinta espalhando no prato, como eu já tinha feito, ó. Ele vai ficar uniforme. A gente vai marcar o canto do olho, do lado de lá e um pouquinho do lado de cá. Do lado de cá também vou marcar um pouco mais. E já vou fazer o esfumado da bochecha, preparando depois pro rosto, né? Para pintar olho, boca. Então eu faço o esfumado já e a tinta já fica seca daí. Deixa eu só pegar meu pincel aqui. Um pincel grande, porque é uma área bem grande. Eu tenho necessidade de fazer um pituá, gente. Hidrata ele antes, tá? Eu vou dando batidinha no prato para ele ficar uniforme. Tiro o excesso no pano, movimento circular, a mão bem leve. Eu esfumo, ó, fazendo uma roda e eu vou aumentando ela conforme eu vejo a necessidade, ó, de expandir esse rosa, tá vendo? Já vem pro outro lado também, começo aqui, ó, movimento circular e já vou expandindo, ó. Beleza? No nariz dela também vou passar bem na ponta. E pronto. Uma cor suave. Agora sim, agora eu vou secar e vou voltar com vocês iluminando. Bom, fiz aqui a secagem, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai iluminar toda essa pele. Branco com palha, tá? Nessa situação, eu vou usar branco e palha. Boto no pratinho, ó, misturo os dois. Tiro o excesso. Próximo ao narizinho, a gente vai esfumar. Movimento circular, a mão bem leve, tá, gente? Não aperta. Tá? Passo para um pincel menor. Ó, em cima aqui da boquinha dela, a gente vai fazer um suave esfumado. Aqui também. Vou esfumar aqui nessa parte, ó. Isso aqui provavelmente vai precisar de retoque. Ó, eu entro um pouquinho aqui pra dentro do nariz com a luz. Tô usando um pouquinho de diluente. E aqui eu contorno em cima da boca dela, tá? Vou passando, ó. Aqui no narizinho dela, ó, sabe aqui em cima, onde tá bem a divisa? Pois então, a gente vai esfumar um pouquinho. Vamos pegando pouca tinta para tá adicionando, né? Para não ficar forte. A gente vai fazer um contorno também, ó, em volta do nariz. Aqui, ó. Não é em volta, é entre aqui os pontos escuros, né? Eu vou esfumar aqui também. Se quiser usar um filete, né? Também pode.
E, é claro, bem no centro desse nariz, ó, com branco, vou botar uma bolinha e eu vou vir dando batidinha bem no meio ela fica, tá? Vão espalhando devagarinho para as laterais, ó. Sempre dando ponto de batidinha. A luz, ela vai permanecer aqui. Vou pegar o meu pincel e eu vou esfumar em volta ainda. Ó. Tem outro ponto também, bem marcado, que é aqui, ó, branco, tá? E eu vou esfumar essa parte, ó. Vamos pro olho. O nariz eu vou esperar secar um pouquinho e vou voltar para realçar mais um pouco. Deixa eu passar um pouquinho de branco aqui, ó. Assim e assim. É bem marcado mesmo aqui essa parte. Sempre passa um pincel, tá, gente? Pra esfumar, né? Não deixar aquela tinta... Vou botar um pouquinho mais no pratinho. De branco, né? Com palha. Em cima do olho dela, ó. Vou pegando a tinta e vou esfumando. Esfumo um pouco aqui. Vou pegar mais um pouco. No lado de cá também. Ó, bem rente aqui com o olhinho dela, a gente vai fazer um traçado de um lado, traçado do outro. Já pega o pincel e esfuma. Marca, né? Continuando com o branco e o palha, olha aqui, ó. Realça, traz ele um pouquinho para baixo. E também para a parte do olho. Vamos pegando tinta aqui, ó, de pouco em pouco, pra ir tendo todo o efeito, né? Ó, em cima aqui, ó, passa um pouquinho, esfuma pra lá, esfuma pra cá, ele vai marcar mesmo aqui, tá? Essa parte. Traz pra baixo, ó. Vamos pro outro lado. Levei pra cima, levei aqui pra baixo. E também levei pra cá, ó. Um pituá. A gente vai esfumar bem em cima do olho. Pegar mais um pouquinho de tinta. E do outro lado também, ó. Tá? Branco com palha, cantinho da boca, ó. Cuidado agora aqui, porque a gente tem que deixar os efeitos aqui da sombra que a gente colocou, não tirar. Aqui também. Traz ele pra cá e eu vou esfumar essa parte aqui, ó. Ó. O outro lado.
Cuidado com a sombra, não vão apagar a sombra. O queixo faz o formato, né? Traz ele um pouco para baixo. Agora eu só vou fazer, ó, continuar aqui com o esbranquiçado em volta. Um pouquinho em cima aqui, ó. Oh, Jesus. Pituar, eu vou aumentar um pouco mais aqui a minha área de iluminação. Aqui também, ó. E eu vou reforçar o meu brilho, né, nessa área aqui, tá, gente? Novamente, eu vou pegar branco, palha, diluir e fazer o contorno. Tiro o excesso e a gente vai fazer uma marcação um pouco mais forte aqui, ó. Vou realçar aqui. Passo aqui o pincel, não esquece. Esse lado aqui, ele vai um pouquinho mais longe, ó. Ele vem até aqui, ó. Depois, né, nas áreas mais escuras, volta retocando para não deixar o branco predominar, tem que ficar escuro, né, nessa parte. E também aqui na orelhinha dela, a gente vai ter um pouquinho de luz aqui, ó. Eu vou esfumar. Nessa área aqui, gente, eu vou colocar um pouquinho só de mais branco aqui, ó, do que o palha. Ó. Um pouquinho aqui. Aqui. E aqui, ó. Tá? Tudo muito cuidado para não colocar em excesso. E a nossa bebezinha tá ganhando vida. Vai ficar linda. Vou reforçar meu ponto de luz aqui no meio do narizinho. Coloquei a tinta, fiz um ponto e eu vou dando batidinha. Tô realçando também na parte de cima. Um pouquinho de branco puro. Eu vou ainda realçar um pouco mais o olho, tá? Ela fica com o olhinho mais marcadinho. De luz aqui.
Vou continuar aqui com a luz bem no meio aqui do braço dela, ó. A gente ilumina bem. Aqui no meio também, ó. A mãozinha dela na parte de baixo, né? E também a gente tem que fazer os traçados que também faz aqui o efeito de luz mais marcadinha. Vai ser nessa parte. Passei o pincelzinho fino, ó, já venho com o pincel normal e esfumo. Aqui na mão. Em cima. Aí tem a questão do dedo aqui, né? Ó. Tô iluminando. Quase não vai aparecer. Ó, um pouquinho de nada aqui em cima. O pescoço aqui, gente, ó, só um pouquinho também. E deu. Aí, na questão aqui, luz, sombra da pele, né? Ó, eu vou realçar um pouquinho mais aqui o olho. Só no começo, não vou levar até o final, não. Aí, essa etapa fica... A primeira videoaula vai ficar, então, na questão aqui de pele, tá? E a gente vai fazer a segunda vídeo pintando aqui o rosto dela já todinho, cabelo e a roupa. Aí o resto eu vou fazendo. Beleza, gente? Então é isso. Eu não sei se eu preciso pedir like aqui pra vocês. Pra mim é tudo novidade, né? Como eu já disse. Vamos aprender a caminhar juntos, né, gente? O importante é dar o primeiro passo. Então, deixa o like, comenta ali o que vocês acharam da nossa primeira vídeo. E conforme vai indo, tá? Eu vou publicando aí pra vocês o que a gente vai estar fazendo no decorrer da semana. E vamos conversando, beleza? Obrigada, tá, gente? Deus abençoe. Já posto a segunda videoaula pra vocês aí. Valeu!